Nós adentramos numa parte aqui da nossa classe de discipulado de novos membros. Nós adentramos numa parte que é um pouco mais, uma teologia um pouco mais robusta, um pouco mais profunda, onde nós temos desenvolvido um distintivo da teologia batista pactual, né? Então, ali que nasceu na Reforma Protestante, nós temos entrado nessa parte mais confessional. Hoje nós vamos continuar falando sobre esses distintivos da Igreja Batista Reformada. Nós estamos na parte 3. A ideia é que nós concluamos essa parte para entrar então na exposição de alguns capítulos chaves da confissão. Esses são os livros que eu tenho indicado para vocês. A aula de hoje, especialmente a segunda parte, quando fala da estrutura pactual da confissão, ela vai se basear profundamente, quase que completamente, nesse livro, Introdução à Confissão de Fé Batista de 1689. Esse livrinho do canto aqui. Tem esses dois vermelhos, é uma coleção de Recuperando, o nome da coleção é Recuperando a Confessionalidade, que a editora Estandarte de Cristo tem publicado. Então, primeiro nós vemos esse, e depois o Pacto de Obras, aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, esse livro é um livretinho, um livrinho de 100, 110 páginas. Ele fala sobre o contexto histórico, contexto teológico, a teologia da Confissão de Fé Batista de 1689, dá o esboço, né, mostra toda a estrutura para que nós possamos entendê-la adequadamente. Ok, então nós temos observado que a forma como a autorrevelação de Deus é interpretada constitui justamente o distintivo batista reformado, como nós interpretamos essa autorrevelação do Senhor. De forma mais ampla, esse distintivo se aplica a toda teologia reformada. Então, toda teologia reformada tem esse distintivo pactual. Nós estamos aqui, irmãos, no século XVI, século XVII. Nós não estamos aqui no século XXI, onde muitas pessoas, ou muitas igrejas, ou pessoas dizem ser reformadas, mas tem um divórcio tanto histórico como teológico. Então, os termos, as palavras, elas têm um significado. É óbvio que a sua significância, a sua aplicação, ela vai sendo mudada e vai sendo particularizada. Mas, por exemplo, para nós nos entendermos como alguma coisa, nós temos que saber o que aquilo significa. Então, se eu disser que, sei lá, eu sou bom, eu tenho que ter características, evidências que mostrem que eu sou bom. Se eu disser que eu sou, sei lá, advogado, eu tenho que ter algumas características, algum estudo, alguma coisa para mostrar que eu sou advogado. Então, eu sei o que significa ser advogado. Eu sei o que significa ser bom. Então, quando alguém diz que é batista reformado, nós pressupomos que essa pessoa sabe o que é ser batista e o que é ser reformado. Quando nós dizemos que somos reformados, nós temos que dizer em que sentido? Se é o sentido histórico e teológico. Ok, é o sentido histórico, porque remonta à reforma protestante, a teologia desenvolvida ali na reforma protestante. E se eu disser que é teológico, também faz parte dessa teologia. Então, assimilou-se, né, essa ideia de reformado como sendo calvinista, e calvinista como sendo somente adepto da teologia da predestinação, que é o campo da soteriologia, a doutrina da salvação. Mas ser calvinista também é ser pactual, porque a teologia de João Calvino tinha um escopo, tinha um arcabouço pactual, aliancista, né? Posso estar dizendo aqui uns termos mais difíceis para os irmãos, mas os irmãos têm que começar a comer osso com carne e não somente papinha, né? E aí os irmãos vão entendendo ao longo do tempo, né? Que essa é a teologia que foi desenvolvida. Nós estamos muito acostumados com uma teologia emocionalista, superficial, onde não exige processo de raciocínio, não exige reflexão. A gente está muito acostumado com isso. A gente estuda muito na escola, na universidade, a gente desenvolve trabalhos complexos no nosso trabalho, mas quando chegamos na igreja, nós queremos água com açúcar, né? Mamão com açúcar, sorvete de groselha, né? Querem só essas coisas, a gente não entende. E aí a religião
ela toma a nossa emoção, mas não fundamenta a nossa razão. Aí, se não fundamenta a nossa razão, quando vier a tempestade, nos derriba. Então, nós precisamos entender. Eu lembro que eu passei por situações assim difíceis na fé, e um desses momentos, o que me fortaleceu no chão, para não me desviar mesmo, foi o conhecimento das doutrinas da graça, especialmente no conceito da soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Então, foi esse conhecimento que me fortaleceu, porque as minhas emoções estavam bem mais fortes do que a minha fé. Então, se eu sou conduzido por emoção, aquela que estiver mais forte ganha. Se eu sou conduzido por conhecimento e conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento que vai me solidificar, porque o conhecimento vai dizer, ó, tu quer isso, mas se tu for, vai morrer. Então, eu era burro, mas não era tanto, né? Então, é pensar, né? Então, nós precisamos desenvolver isso, tá bom? Então, vamos lá. Isso quer dizer que parte de ser confessional significa possuir uma teologia bíblica específica, né? Distinta. Ou seja, a forma como o plano de Deus, e essa é uma teologia bíblica, né? A forma como o plano redentivo de Deus era interpretado nas Sagradas Escrituras foi consenso na ortodoxia reformada, que era pactual aliancista. As pessoas olhavam, os teólogos, os crentes, olhavam ali para as Sagradas Escrituras e via que Deus desenvolvia o seu plano através de alianças, com todas aquelas características: aliança, promessa, mediador. Aliança, promessa e mediador, que é o representante federal. Então existia essa estrutura, né? Com o desenvolvimento dos estudos das Escrituras, conforme nós vimos, observamos o nascimento dos batistas particulares, né? E com isso, uma ramificação da teologia pactual. Então, se até então o pactualismo era observado como redundando no pedobatismo, na necessidade de batizar crianças, o desenvolvimento dos estudos das Sagradas Escrituras acabou resultando na percepção que começou seminalmente ali com os anabatistas e depois foram sendo questionados por igrejas congregacionais, de que o batismo da igreja da Inglaterra, assim como da igreja católica, não era válido. E eles questionaram isso, como nós vimos. Depois isso resultou na reflexão de batismo de infantes como um todo. Se é necessário ter fé para receber o sinal da fé, como então crianças podem ser batizadas? Daí então nós vemos o credobatismo sendo germinado ali. A rigor, essa distinção da teologia pactual está ligada justamente à diferença entre pedobatismo e credobatismo. Embora as implicações teológicas e práticas vão muito além disso, muito além, conforme nós estudamos quando nós vimos eclesiologia, por exemplo, quem faz parte da membresia da igreja, porque nós precisamos averiguar se você conhece o Evangelho, se você realmente nasceu de novo para fazer parte do rol de membros. Porque somente aqueles que realmente fazem parte da igreja invisível, ou seja, os salvos, os convertidos, só esses também devem fazer parte da igreja visível, né? Mas nós vamos ver mais nas aulas seguintes. Então, o esboço tem sido esse. Nós já vimos a importância da confessionalidade, nós já vimos a introdução aos pactos, nós já vimos representação federal ou cabeça federal. Hoje nós vamos ver o panorama dos pactos no enredo bíblico, né? Como nós enxergamos as Sagradas Escrituras através de um gráfico que nós desenvolvemos. Hoje nós vamos ver a estrutura pactual da Confissão de Fé Batista 689. Hoje nós não vamos ver esse último ponto, que é a exposição do capítulo 6. Nós vamos ver essa exposição do capítulo 7 na próxima aula, com outras exposições de outros capítulos, que são capítulos chaves para nós entendermos aí as doutrinas basilares das Sagradas Escrituras observado na confissão. Então, panorama dos pactos no enredo bíblico. Vamos ver uma visão geral. Na tradição reformada, tanto batistas como pedobatistas sustentaram a teologia pactual como a forma escolhida por Deus para se relacionar com o homem. Deus se relaciona com o homem através de pactos. Existe uma estrutura. É muito importante você entender isso, por quê? Porque, a rigor, quando nós nos convertemos e participamos da igreja, nós nunca ouvimos falar disso. Então, se nós temos um plano de ação, como Deus não tem? Se nós temos um plano de negócio no nosso trabalho, como Deus não tem? Se nós temos um plano para fazer estudo, para fazer concurso, como Deus não tem? Só que nós não somos ensinados dessa forma. Nós pensamos que as Escrituras Deus começou a revelar e sem início, meio e fim. Sem início, meio e fim. Não tem estrutura nenhuma.
Ora, se até nós temos uma estrutura, vamos fazer uma redação, algum texto, como é que Deus não vai ter para desenvolver um plano? Mas isso é estranho para nós porque não nos é ensinado isso. Simplesmente nós lemos sem nenhum critério. O ponto de entender isso é que Deus tem um plano. Como esse plano é desenvolvido? Através de pactos, através de alianças, né? As duas tradições, pedobatista e credobatismo, elas divergem tanto quanto a forma como quando o pacto da graça, que foi o pacto da nova aliança em Cristo Jesus, que é o pacto do Evangelho. O Evangelho chegou. Quando o pacto da graça é administrado no plano de Deus. Deus tem um plano. Esse plano é desenvolvido na antiga aliança, que é governada no Antigo Testamento, e na nova aliança em Cristo Jesus, que nós observamos no Novo Testamento. Esse é o plano desenvolvido por Deus. Nesse plano, quando o pacto da graça, o Evangelho da salvação, realmente é executado, realmente é estabelecido. Os pedobatistas dizem que já é no Antigo Testamento. Os credobatistas dizem que é no Novo Testamento. E aqui está a divergência, mas os dois entendem que existe uma teologia batista, ou uma teologia pactual aí. Mas existe uma divergência, e essa divergência é fundamental, porque ela atinge tanto a nossa teologia como a nossa prática, né? Como ressalta Pascal Denot, ele escreveu um livro fundamental que é fruto da dissertação de mestrado dele, sobre os distintivos da teologia batista pactual, pelo estandarte de Cristo. Ele diz o seguinte, embora acreditassem na unidade do pacto da graça, os batistas rejeitaram o modelo, um pacto sob duas administrações. Então, esse era o entendimento dominante ali dos reformados que eram pedobatistas. Existia o pacto da graça, mas eles não podiam dizer que existia dois pactos da graça, um na nova aliança e um na antiga aliança. Então, como eles fizeram? Existe o mesmo pacto, só que foi administrado duas vezes. Um foi administrado no Antigo Testamento, portanto, a lei é graça, e outra administração foi no Novo Testamento. E a lei continua sendo graça do mesmo jeito. Sendo assim, os rigores da lei são enxertados dentro da percepção de evangelho. Por quê? Porque o evangelho já existia ali no Antigo Testamento. Eles faziam isso. Então, são duas administrações do mesmo pacto. Os batistas, quando começaram a questionar essa ideia de batismo de infante, o porquê disso, eles perceberam, não existe. Onde tem um texto que fundamente essa dupla administração? Onde tem? Onde tem nas Sagradas Escrituras um texto que fundamente essa dupla administração? Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Se já existe a administração do Evangelho, do Pacto da Graça, da Nova Aliança, no Antigo Testamento, então, cadê o progresso revelacional? Se já está sendo experimentado no Antigo Testamento. Acaba que não tendo tanto progresso ainda, porque já está sendo experimentado lá, a substância é a mesma. O que é prometido? Não é uma substância diferente, não é uma essência diferente, não é uma aliança diferente, mas se ela já está sendo administrada no Antigo, então qual é a diferença? Não é? Eles começaram a questionar isso, né? Então, justamente por isso, na interpretação intertestamentária, que é essa relação do primeiro e do segundo mandamento do Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, essa intertestamentária, quanto ao pacto da graça, batistas e pedobatistas discordam, por isso por isso impactará frontalmente as suas eclesiologias. Então entenda, a teologia ela forja a doutrina da igreja. É a forma como nós vivemos a igreja, que nós entendemos a igreja, que exibe a nossa teologia. A nossa teologia, ela é movida por nós, a nossa eclesiologia, ela é movida por nossa teologia. Se nós temos uma teologia aguada, a igreja será governada de uma forma aguada. Se nós temos uma teologia superficial, liberal, a igreja também será vivenciada assim. Então, tudo impactará, né? Até, por exemplo, a nossa percepção de soberania de Deus molda as nossas orações e o nosso descanso. Se nós sabemos que as nossas vontades superam a soberania de Deus, então, no final das contas, sou eu que sou o dono do meu destino. Deus já não encerrou a escritura da história. Apocalipse parece que não tem tanto sentido ali quando mostra a consumação, porque eu posso mudar completamente os planos de Deus. É só eu perceber esse processo de raciocínio segundo as Sagradas Escrituras. Então isso nos molda. Se você quiser ter de formas práticas isso,
E isso nos dá um descanso absurdo, por exemplo, nos tempos de pandemia, de morte em larga escala. Nos dá descanso. Mas se nós percebemos que as nossas vontades superam a vontade de Deus, nós entendemos que nós podemos nos conduzir para as piores das desgraças, porque no final das contas Deus não tem controle de nada. Ele depende das nossas decisões e Deus acaba sendo o nosso escravo e nós somos o seu Senhor. Então a nossa teologia molda a nossa doutrina da igreja e a forma como nós vivemos. Por isso que é muito importante ter uma boa teologia. Então, sintetizando o conceito reformado de aliança e promessa. Não existe aliança sem promessa. E o contexto da promessa é a aliança, é o contrato, é um pacto que é feito. Então, sintetizando aqui, é uma síntese grande, né? Mas é uma síntese. Em síntese, uma aliança, um pacto, é um acordo realizado entre duas ou mais partes, estipulando condições a serem observadas e promessas a serem cumpridas. Tem condições e tem promessas. Um contrato, ou um pacto, portanto, é passivo de sanções caso sejam desobedecidos ou sejam quebrados essas condições, esses termos. Numa aliança, aquilo que é prometido, a promessa, ela é protagonista, porque é ela que é observada. É ela que faz com que o pacto seja verdadeiro ou não. É ela que faz com que o contrato seja válido ou não. Visto que é condicionado ao cumprimento da promessa para ser uma verdadeira aliança. Então, esse daqui é o quadro geral da teologia bíblica batista pactual. Nós vamos ver ponto por ponto aqui, alguns pontos, né? Primeiro nós vemos os 3 grandes pactos que estruturam a história da redenção. O pacto da redenção, o pacto de obras e o pacto da graça. O pacto da redenção é aquele pacto estabelecido antes da fundação do mundo entre a Trindade. O homem não faz parte desse pacto aqui. É um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde Deus determina, o Filho estabelece, cumpre e o Espírito Santo aplica. Esse nos dá um entendimento também da obra da salvação. É um pacto que é feito para a salvação da humanidade, para a exibição da glória de Deus. Um quadro gigantesco disso é João 17. João 17, nós vemos a oração ali como se estivessem abrindo as janelas para que nós víssemos a mesa trinitária quando Jesus está orando e mostra desse acordo feito entre Pai e Filho para que ele viesse salvar a humanidade. Esse é o pacto da redenção. O pacto da redenção, para ser executado, ele é executado no pacto da graça, que é justamente a execução, o estabelecimento da salvação por Cristo Jesus. Então, como o pacto da redenção será administrado? Como o pacto da redenção será observado? No pacto da graça. É no pacto da graça que Jesus Cristo, obedecendo ao Pai, oferece salvação para os pecadores. Salva o seu povo. É a nova aliança, é o evangelho. Né? Então, aquilo que foi determinado na mesa trinitária, as 2 pessoas da Trindade vêm, o Filho estabelecendo e o Espírito Santo aplicando. É o Espírito Santo que aplica em nós a salvação. É o Espírito Santo que regenera o nosso coração. É o Espírito Santo que nos confere fé. É o Espírito Santo que executa a salvação conquistada por Cristo Jesus. Esse é o pacto da graça. O pacto de obras, ele é justamente o terreno ou a condição a ser cumprida para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e obtido a salvação por meio de Cristo Jesus. Vamos ver ponto por ponto aqui. Então, nós vemos a antiga aliança, que é observada em todo o Antigo Testamento, apesar dos termos são similares, as características são diferentes, né? Então, o Antigo Testamento, ela descreve a antiga aliança. Então, o pacto da graça, a teologia batista pactual. No pacto da graça,
ele é apenas revelado no Antigo Testamento. Ele não é administrado, ele não é estabelecido. Não existe o evangelho ali no Pacto da Graça. Então você vê, por exemplo, como é que os pactualistas fazem, os pactualistas pedobatistas, né? Vamos avançar um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar para você como eles fazem essa mistura que não é pedagógica para nós, onde nós não vemos diferença entre a Antiga e a Nova Aliança. Então, a Antiga Aliança, nós vemos sendo governado por um pacto de obras. O que é um pacto de obras? É um pacto que exige algo de mim. Faça isso para então obter isso. Cumpra isso para então conquistar isso. Ele exige obras, ele exige algo, é um pacto condicional. Só que na Antiga Aliança, esse pacto não era para todos os povos. Era um pacto étnico, somente para Israel. Se alguém quisesse ser pactuado com Deus, ele deveria fazer parte de quê? De Israel. Então ele é um pacto étnico. É um pacto de obras, é um pacto étnico, porque é feito com uma nação. Aí é bom vocês entenderem isso, porque vocês vão entender a diferença da Antiga para a Nova Aliança. É um pacto condicional, porque exige algo de mim, mas nós vemos uma revelação progressiva acontecendo em cada aliança. Uma revelação progressiva, ela vai sendo desenvolvida. Por quê? Porque uma promessa foi dada. É aqui que nós vemos. Vamos lá. Gênesis 2. Alguém abre aí. Gênesis 2:15. Aqui nós vemos em Adão. Adão é o cabeça federal da humanidade. É importante nós lembrarmos do que nós vimos em representação federal, que é uma parte importante da estrutura de um contrato. É uma pessoa que responde por muitas outras, por uma nação ou por grupos. Então, nós vemos aqui Adão como cabeça federal de toda a humanidade, o primeiro Adão, ele cai. Gênesis 2:15-17. Esse daqui é o fundamento do pacto de obras, esse pacto lá de cima ali. Diz o quê? Do 15 ao 17. Tomou, pois, o seu Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o seu Deus lhe deu essa ordem. Essa ordem, ele estabelece o quê? A condição. Aqui é uma condição, é um pacto de obras, é um pacto condicional. Qual era a ordem? E toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente... Olha a condição. Descumprindo a condição, o que é que vai acontecer? Virá morte. Então, se ele cumprisse a condição, o que é que ele teria? Vida. Certo? Então, esse é um pacto de obras. É um pacto condicional. O que aconteceu? O primeiro Adão falhou. Qual era o dever, a responsabilidade do primeiro Adão? Gerar uma semente piedosa. Gerar uma descendência piedosa. Isso ele falhou. Aí é importante a gente entender a função do segundo Adão. Ok, falhou isso. O que é que acontece em Gênesis 3:15? Em Gênesis 3 nós vemos as sentenças sendo proferidas para a serpente, para a mulher e para o homem, como resultado da queda do pacto com Deus. E aí, então, essas sentenças são proferidas, mas bênçãos são apontadas. Caso contrário, então, viveríamos no mar de desgraça, sem nenhuma promessa de bênção, sem nenhum conforto, sem nenhuma segurança de salvação. Então, em Gênesis 3:15, é oferecida a promessa. Aqui é o proto-evangelho, é o protótipo do evangelho. O evangelho aqui é anunciado. O que diz Gênesis 3:15? Olha, ele está falando dessa batalha cósmica que será travada, que foi conquistada na cruz, na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o protótipo do Evangelho. O Evangelho aqui está sendo anunciado, está sendo prometido. O que é que os pedobatistas fazem, irmãos? Eles dizem que aqui o Evangelho já é administrado. Ele diz que aqui o pacto da graça já é administrado. Aí o que é que eles fazem com isso? Eles tratam todo o Antigo Testamento como se fosse a nova. Aí eles falam da igreja no Antigo Testamento. Não existe igreja no Antigo Testamento, irmãos. Nós observamos claramente que a igreja começou em Atos 2 lá, que é justamente o que o Senhor... Se Jesus fala que edificará a sua igreja, como ela já existia se Jesus fala no futuro?
Então, eles começam a falar, por exemplo, quando o pastor Augusto Nicodemos estava dando uma série de exposições na escola Charles Spurgeon, falando sobre Malaquias, ele falava da igreja, da igreja, da igreja, da igreja. Só que em Malaquias não existe igreja. Existe um tipo do que seria a igreja, uma sombra do que seria a igreja. E aí, qual é o problema disso? Quando vão fazer exposições de texto no Antigo Testamento, eles fazem a exposição como se já estivesse falando da igreja, como se Jesus Cristo já tivesse vindo, como se o Espírito Santo já tivesse derramado, e aí erram. Por quê? Porque qual é o primeiro ponto da interpretação bíblica? Buscar a intenção autoral. Aí você me diz, aquele autor, naquele contexto, naquele tempo, eles já sabiam que estava vivendo a igreja? Ele já sabia que Jesus Cristo já tinha vindo? Não! Porque no campo histórico aquilo ainda não tinha acontecido. Então, para entender a intenção autoral, eu tenho que ter a mente, buscar a mente e a visão do autor. Qual foi a intenção quando ele escreveu? E aí é por isso que eles falham nesse progresso da revelação, e aí eles são acusados de alegoria, porque eles dizem o que o texto não diz. Então, se eu estou fazendo uma exposição do texto do Antigo Testamento, eu não posso falar como se ali já tivesse a conversão do mesmo jeito que nós entendemos conversão do Novo Testamento. Se ali já tivesse a igreja, como nós temos no Novo Testamento. Eu não posso entender assim. Por quê? Porque aqueles autores não entendiam assim. Eles vivem antes disso. Então, por exemplo, o conceito de conversão do Antigo Testamento é bem diferente do conceito de conversão do Novo Testamento. Os dois testamentos mostram uma conversão diferente aí. Uma conversão no Antigo Testamento é retroceder no caminho que você está seguindo para retornar, é conversão mesmo. E retornar a observar a lei de Deus. Isso é conversão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, conversão é mística. É uma obra realizada pelo Espírito Santo, é espiritual. Só que no Antigo Testamento, essa conversão de leis e ritos litúrgicos demonstraria que eu temo o Senhor. Mas era bem mais visível do que nós vemos hoje, que poderia ser maquiado. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz que não vai construir mais templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. Porque naquele tempo você podia falsear. Você observava às vezes que era o que estava acontecendo no reino pré-exílico. Antes do exílio, as pessoas não deixaram de fazer os sacrifícios, irmãos. As pessoas não deixaram as festas religiosas. As pessoas não deixaram de cumprir o calendário litúrgico. Não deixaram. Só que eles fizeram uma amálgama entre o mundanismo e o calendário religioso hebraico. Por quê? Porque eles falsearam. Quando nós vemos no Novo Testamento, nós vemos que o Senhor, ele observa o quê? Porque isso é prometido no Antigo Testamento também. Mas nós vemos nitidamente que o ponto do Senhor é ter o quê completamente dele? Coração completamente do Senhor. Aí daí nasceu os romantismos caídos. O Senhor não vê o meu coração. Daí nasceu. Por quê? Porque eles romperam com os princípios da Antiga Aliança. A Antiga Aliança ainda tem princípios. Devem ser observados. O exterior deve exibir o interior. Para que foi dada a circuncisão na carne, no prepúcio masculino do Antigo Testamento? Para exibir uma circuncisão interior. O princípio continua o mesmo. Entende? Só que olha como o meu entendimento teológico forja a minha teologia, a minha vida cristã. Olha como. Então você precisa ainda exibir que o seu coração é transformado. Só que você não tem os ritos que você tinha antes para falsear isso. Então, olha como existe uma substância diferente entre a antiga e a nova aliança. A antiga e a nova aliança, elas são diferentes. O que é que acontece? Calvino diz isso, e muitos outros reformadores dizem isso, que a substância é a mesma. A substância da antiga aliança, olha aí como é agressivo isso, é a mesma substância da nova aliança. Eles dizem isso claramente nos seus escritos. Claramente eles dizem isso.
Só que as substâncias são completamente outras, caso contrário não haveria necessidade de promessa. As minhas leis escrevereis no sua mente e no seu coração. Se isso já existia, para que é prometido então? Colocarei em vós o meu espírito. Se isso já existe, para que é prometido então? Aí o que é que acontece? Ok, aí se vocês prestarem atenção, existe um progresso, né? Esses círculos eles vão aumentando aqui, porque existe um progresso da revelação. Aqui são as outras alianças que são realizadas para a revelação do pacto da graça lá no Novo Testamento. Primeiro, o pacto adâmico, que foi o pacto que caiu, e então o pacto de obras foi quebrado ali, irmãos. Esse pacto de obras aqui, ó, do meio, foi quebrado, certo? Só que um novo pacto de obras é realizado, porque é um pacto condicional, que nós vemos esse pacto regindo toda a antiga aliança. É um pacto de obras. Então, nós vemos a aliança com Noé. Essa é uma aliança de preservação, onde a maldade do homem é punida pelo juízo de Deus, só que esse pacto de preservação ele é obtido de acordo com as palavras do Senhor, em que ele promete que não mais açoitará a criação com o dilúvio. Vamos abrir aqui, irmãos, por favor, capítulo 6. Alguém abre no capítulo 6 e outro abre no capítulo 9. Capítulo 6, 18. Alguém lê? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Ok. Aí, o capítulo 9, alguém lê só a partir do versículo 14. Do 14 ao 17. Ok, esse é um pacto de preservação. O Senhor fez um pacto com Noé. Nós vemos o desenvolvimento desse pacto no pacto abraâmico. Esse Abraão ele é tido por nós porque é fruto de escrito neotestamentário. Nós vemos Paulo falando isso absurdamente, que ele é o nosso pai na fé. Por quê? Porque o pacto feito com Abraão, ele tem duas ramificações. O texto que nós lemos aqui de Gálatas 4 mostra o que representava essas duas mulheres, Sara e Agar, mostra que representava essas duas alianças. Então tem tanto um caráter físico como o caráter espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a promessa de uma terra tem um caráter físico. Era Canaã que era prometida, mas também tem um caráter espiritual, que é aquilo que Hebreus 11:16 fala. Esperava uma pátria celestial. Então tem essas duas características físicas, cuja descendência realmente é o Israel étnico, mas tem outro caráter espiritual, cuja descendência é quem? Aquele que vem do seu descendente. Quem é o seu descendente? Paulo fala, não é Isaac, é Jesus Cristo. Por quê? Porque fala da descendência da fé. Então existe essa tipologia, onde nós vemos uma característica física, com a circuncisão na carne, com a terra física, com a descendência física, mas também existe a espiritual, que é os filhos da promessa, certo? Então nós vemos alguns textos que falam disso, não é? A circuncisão na carne representava a circuncisão no coração. Isso foi desde o princípio. Abra o capítulo 12, versículo 1 a 3. Olha a promessa. Aí já começa a promessa, né? Olha o que interessante aqui. Abraão entrou na terra prometida? Não, mas então ele não recebeu a promessa? Só que a promessa não era a terra física. Hebreus 11. Espiritual. Ele confiou na promessa e ele entendia essa simbologia. Porque então, se ele não entendesse a simbologia, qual era o conforto? Não, então, Deus só está dizendo o seguinte, eu vou andar por esse mundo aí e eu tenho a certeza que eu não vou receber terra nenhuma, é?
Hebreus 11. A terra é espiritual. A promessa, a fé na promessa. Essa grande nação não se estenderia apenas a uma etnia, a Israel, mas a nação da fé, a nação que é proveniente da promessa, que são todos os remidos do Senhor, de todos os povos. Nós vemos essa aliança sendo realmente firmada no capítulo 15 e nós vemos ela sendo ratificada no capítulo 17. E aí o que é que acontece? Ora, se eles entendem, os pedobatistas entendem que aqui já existe o pacto da graça, então o pacto mosaico que tem a circuncisão entra dentro de quê? Do pacto da graça. Se ao 8º dia uma criança era circuncidada, então, se é o mesmo pacto, a mesma substância no Novo Testamento, as crianças também podem ser batizadas. Porque a circuncisão é o sinal da aliança e o ingresso dentro do povo judeu. Então, o Novo Testamento é o sinal da aliança e o ingresso dentro da igreja. Então, pode ser administrado. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso. Essa é a confusão. O que que acontece? Nós vemos aqui um progresso da revelação. A circuncisão, ela entra como lei, sendo prescrita, positiva ali em Moisés. Moisés é a antiga aliança. Quando nós falamos a antiga aliança no Antigo Testamento, nós estamos aplicando de uma forma panorâmica porque é o pacto mosaico, os códigos legais ali que regem todo o Antigo Testamento. Mas efetivamente, especificamente, a antiga aliança é a aliança do Sinai, é a aliança mosaica, é a aliança realizada com Moisés. E ali nós vemos que salvação, ela é obtida não cumprindo leis, mas ela é obtida esperando na promessa. Na mesma coisa que aconteceu com o Abraão. O que acontece? Todas aquelas leis, elas mostravam a nossa necessidade de perfeição. A necessidade de cumprir aos rigores de santidade moral de Deus, santidade espiritual de Deus, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. O que foi que o povo de Israel testificou? Que o homem não é capaz de alcançar esse padrão de perfeição. Por isso que o remanescente fiel era remanescente e era fiel, porque esperavam na promessa do descendente que viria. E não em sua perfeição em obedecer completamente à lei de Deus, porque o próprio povo testificava vez após vez que não conseguia cumprir perfeitamente a lei de Deus. E ali nós vemos tipos. Aquele tabernáculo representava o que? Era um tipo do tabernáculo. Deus habitará convosco e vós sereis o meu povo. Como isso tudo é um tipo do que viria. Quando Deus habitaria em nós, nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus tabernaculou entre o povo na antiga aliança e Deus tabernacula, faz morada conosco. Então tudo aquilo era símbolos. Os ritos, por exemplo, né? Por exemplo, nós temos esses 3 tipos de lei, a lei civil, cerimonial e a moral. A lei civil era a lei que governava toda a monarquia ali, toda a nação. As leis dietéticas, por exemplo, que fazia parte das as leis litúrgicas, cerimoniais, qual era a finalidade dela? Para mostrar a diferenciação com os outros povos. Os outros povos podiam comer tudo, o que quisesse. Existia um rito, existia um rigor para que o povo de Deus se diferenciasse dos outros povos. Existiam alimentos que eles não poderiam comer. Por isso que essas leis elas foram abolidas no Novo Testamento. Porque não existe mais necessidade de lei civil, porque nós não vivemos mais numa teocracia. Não existe mais a necessidade de leis cerimoniais, porque a diferenciação não é mais exterior, foi aplicada a diferenciação interior, quando nós temos um novo coração, uma nova mente, o Espírito de Deus. Existe uma diferenciação. E aqui está nessa diferença de substância. Existe o tipo e existe o antitipo. É aquilo que toma o lugar do tipo.
Não existe mais a necessidade do tipo da sombra porque a realidade já veio, já foi cumprida. Então não existe mais. E nós vemos tudo isso em Moisés. E aí nós vemos o pacto davídico. O pacto davídico é onde o descendente real é prometido, como rei. O rei é prometido. Então essas características mostram o que o Messias significaria. O que o descendente significa. É o rei que se assenta. Aí nós vemos isso em 2 Samuel capítulo 7. Vamos ver 2 Samuel capítulo 7. A partir do versículo 8. Aí ele continua. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, que é o Hesed do Senhor, que é a misericórdia pactual, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, essa é a aliança davídica. O que é que acontece? Nós esperamos o cumprimento de todas essas promessas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Nós esperamos aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15 sendo realmente estabelecido, porque não foi na Antiga Aliança. A lei não é graça, por quê? Porque a lei tinha uma finalidade de nos conduzir para essa graça. O pastor Mauro Mastro, que é um pastor presbiteriano, pedagogatista, ele tem um livro chamado Lei e Graça. E lá ele diz claramente, lei é graça. Só que lei não é graça. Lei nos mostrou a necessidade de graça. Por que eles fazem essa diferenciação? Porque eles entendem que na Antiga Aliança já está o pacto da graça. Por isso que ele diz que lei é graça. Só que se lei fosse graça, qual era a necessidade de Jesus Cristo trazer o estabelecimento pleno da graça? Não existia necessidade. Então veio o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez, para gerar uma descendência piedosa, para obedecer o que o primeiro Adão não conseguiu obedecer. Ele é o descendente prometido a Abraão, o seu descendente espiritual. Ele é um sacerdote melhor e mais perfeito do que Moisés. Ele é o rei davídico, descendente de Davi, e o reino dele é o reino eterno, não é um reino conquistado por Davi, um reino que acabaria, como nós vimos, um reino que é dividido, como nós vimos, que foi dividido, é o reino eterno. E aqui nós vemos vários tipos e antitipos, mostrando na nova aliança aquilo que foi apenas tipo na antiga aliança. Nós vemos que agora a circuncisão do espírito é realizado no coração e não somente exterior. Nós vemos que as leis do Senhor não são mais impressas em pedras, mas no coração. E agora nós não vemos apenas uma etnia, nós não vemos uma nação, nós vemos todos os povos de todas as nações são salvos de todos os tempos. E aqueles do Antigo Testamento que creram na promessa recebem todos os efeitos salvíficos de Cristo Jesus na cruz. Como é que vocês responderão como o povo da Antiga Aliança era salvo? Você vai responder que era obedecendo à lei. Mas não é obedecendo à lei. É por causa da obra de Cristo Jesus, porque eles confiaram no Cristo que viria. E confiando nessa promessa, eles foram salvos. E eles receberam os efeitos da obra de Cristo Jesus. Então, somente em Jesus há salvação. A salvação sempre foi por graça e por fé. Você vai ouvir Pedro Batista dizer isso. Rapaz, o argumento deles é assim. Ok,
se no Antigo Testamento não tivesse o Evangelho, se no Antigo Testamento não tivesse graça, como era salvo? Como eles eram salvos? Obedecendo a lei? Aí, se você disser que sim, ele vai lhe encurralar, porque ele vai dizer assim, então a lei, a salvação é por obras? A salvação depende de você? Houve um tempo que a salvação dependeu de você? Não. Eles esperavam, a salvação é por fé mesmo, mas a fé é na promessa. Nós não precisamos mais ter fé na promessa. Por quê? Porque ele já veio, né? Então a substância, meus irmãos, é completamente diferente da antiga e a nova aliança. Eles vão dizer que a circuncisão, ela se tornou batismo. Eles vão falar sobre Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11, por ali. Só que ele está mostrando apenas o tipo e aquilo que substituiu o tipo, onde a circuncisão deveria testificar da circuncisão interior, que é a circuncisão realizada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos circuncidar corações. Nós circuncidamos a nossa pele, mas corações nós não podemos circuncidar. Nós circuncidamos, o Espírito Santo circuncida o coração. Então, nós temos agora um único povo, não tem mais Israel e gentios. Aqueles que fazem parte do povo de Deus é apenas um único povo. A entrada é por novo nascimento, não é por filiação. Porque meu pai é judeu, então eu entro na aliança e recebo o sinal da aliança. A entrada é por novo nascimento. Então o que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que observar se aquela pessoa nasceu de novo. Se aquela pessoa nasceu de novo, então ela pode fazer parte da igreja. Por quê? Porque ela faz parte da nova aliança. Se nós entendemos que aquela pessoa faz parte da nova aliança, obviamente, ela deve fazer parte do povo da nova aliança, que é a igreja. Ok? Perguntas, irmãos? O apóstolo citou João 17 como janela, né? Mas isso. Qual seria o texto base para a gente poder falar da reunião da Trindade? João 17 é um excelente texto, mas Efésios capítulo 1, nós vemos aí a Trindade envolvida na salvação do homem. Nós vemos em Efésios capítulo 1, Deus predestinando todas as coisas, Deus decretando todas as coisas, o Filho estabelecendo que é o amado e o Espírito Santo que é o selo aplicando. Nós vemos os três papéis da Trindade aí na obra da salvação, no estabelecimento do plano de Deus. Deus predestina, o amado, que é o Filho, Jesus Cristo, ele estabelece, e o Espírito Santo, que é o selo, aplica. Nós vemos os três lá, nos primeiros versículos, até o 20, eu acho. Né? Nós vemos isso. Mas o João 17, rapaz, ali nós vemos o Pai falando para o Filho que ele veio cumprir a obra que foi destinada a ele. É lindo. Ali é a janela da mesa trinitária. É lindo, é uma oração linda, uma oração fantástica. Né? Então nós vemos isso também. Vamos à próxima aula, irmãos. A estrutura pactual da confissão. Quando nós temos todo esse entendimento pactual e teológico, aí agora nós chegamos na confissão. Agora nós entendemos a confissão. Então, entenda, vamos lá. A reflexão desse tópico surge naturalmente. Ora, vamos comigo. Se a teologia reformada é sustentada por uma hermenêutica pactual, os reformadores tinham um entendimento teológico que era pactual, que era aliancista. Logo, as confissões que eles escreveram, que foram desenvolvidas para apresentar essa teologia pactual, essas confissões são o quê? Pactuais. É óbvio. É um entendimento, é uma construção de entendimento lógico. Independente das particularidades dos grupos teológicos que foram se desenvolvendo e se distinguindo ao longo das ondas da reforma, né? Nós vemos aí os presbiterianos, nós vemos os congregacionais, nós vemos os batistas. Então, foram os grupos que foram sendo desenvolvidos e se distinguindo ao longo da reforma protestante. Mas em todos esses grupos, nós vemos o quê? O pactualismo. Todos esses grupos, nós vemos o pactualismo. E isso é visto também nas confissões que eles escreveram.
Acompanhe meu raciocínio de por que isso é importante. A segunda Confissão de Fé Batista de Londres, em 1689, a Confissão de 1689, ela não é diferente. Ela é sustentada por uma estrutura de leitura pactual das Sagradas Escrituras. O que isso quer dizer, irmãos? Aqueles que redigiram, aqueles que escreveram essa confissão tinham um entendimento teológico pactual. Então vamos lá. Isso quer dizer que os elos que ligam todo o enredo bíblico, toda a história da redenção, são os pactos que Deus fez ao se relacionar com os homens. E eles entendiam isso muito bem. Ou seja, quando buscamos compreender a intenção autoral agora, né, dos autores, né, que estava estruturando a mente dos diviners, que são os redatores, que são os signatários ali da Confissão de 1689. Quando nós tentamos enxergar a mente desses teólogos, desses homens, nós vemos uma mente que observava as Escrituras pactualmente. Assim como aconteceu com a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy, que são esses termos aqui. Essas duas confissões, elas foram fontes para a Confissão de Fé Batista de 1689. Isso quer dizer que somente dessa forma, e aqui é um ponto importante, somente dessa forma, quando nós temos esses pressupostos necessários e bem estabelecidos, nós podemos estudar e compreender adequadamente a Confissão de 1689, conforme ela foi idealizada, conforme ela foi intencionalizada por seus autores. É dessa forma que todo documento é interligado, os 32 capítulos do começo ao fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que expõem a confissão nas suas igrejas, muitas igrejas que dizem que são confessionais, tem muitas pessoas que estudam, mas por essas pessoas não terem uma teologia pactual, elas não vão absorver. Não vão, irmãos. Eu conheço igrejas que expuseram completamente a confissão para os seus membros. E essas igrejas não se tornaram mais maduras, mais sólidas teologicamente. São igrejas que não são confessionais e são igrejas que não conseguiram captar a teologia. Acabou sendo mais um livro lido, mais um livro exposto, não conseguiu captar, não conseguiu ver a beleza dessa aliança. Meus irmãos, quando você entende a beleza da aliança, quando você entende a importância da aliança, você vai entender o que é o casamento. Quando você entende a singularidade do que é uma aliança, do que é um pacto, quando você entende o que esse pacto representa e quando você entende dessa aliança que Cristo formou com a igreja e ele exibiu isso na relação conjugal de homem e mulher, quando você entende isso, você entende o que é casamento. Casamento não é só união de homem e mulher. Casamento não é só para ter sexo. Casamento não é só para você ter a sua casa organizada. Você entende o que é pacto. Você para com aquelas besteiras de pensar, uma aliança é um círculo porque mostra que não tem fim, que estão interligados. Você para com essas futilidades. Você para com esses negócios. Não precisa disso. É teologia que solidifica o nosso casamento, irmãos. O que solidifica o nosso casamento é teologia. Não precisa desses romantismos, não precisa disso. Você entende, porque você entende o que é um pacto, a importância do pacto, a profundidade do pacto, a solidez de um pacto. E você entende que o pacto em relação de homem e mulher, ele é um tipo, é uma sombra, como diz o pastor Piper, é uma parábola da relação de Cristo com a igreja. Você entende isso. Por isso você entende a importância de mostrar para o seu filho, na sua relação marital, qual é a relação de Cristo com a igreja. Porque você é um tipo de Cristo e a sua esposa é um tipo de igreja. Essa relação ela é exibida, você entende isso. Então isso vai muito mais profundo do que simplesmente o conhecimento teológico. No entanto, quanto à estrutura ou arcabouço, a confissão de 1689, ela pode ser dividida em 4 pontos, né? Ou em 4 seções, em 4 partes, em 4 unidades. Vamos ler aqui. Primeiro, do capítulo 1 ao 6, nós vemos os primeiros princípios, onde a base é estabelecida. Do capítulo 7 ao capítulo 20, nós vemos as alianças, ou aquilo que provém de alianças. Aqui são todos os capítulos, né? Esse é o esboço dos capítulos aqui. Primeira parte, segunda parte. Terceira parte, nós vemos a vida centrada em Deus, a liberdade e limites.
a serem vivenciados dentro dessa relação pactual. E o quarto, nós vemos o mundo que há de vir, é quando essa aliança será consumada. Porque ele fala sobre escatologia, fala sobre as últimas coisas. Então vamos ver aqui ponto por ponto. Primeiros princípios, capítulo 1 ao 6. Existe uma forma de fazer teologia no tempo da Reforma Protestante. Existia uma liturgia de construir a teologia. Princípios precisavam ser estabelecidos para então ser construído sobre eles. Então, seguindo a estrutura da teologia reformada, ortodoxa, essa teologia era chamada, irmãos, de teologia reformada escolástica clássica. Era a forma como eles faziam teologia. Existia uma estrutura de fazer teologia. Por exemplo, quando nós vamos ler alguma teologia sistemática, nós vemos ali nos primeiros capítulos sendo desenvolvidos sobre as Sagradas Escrituras e sobre Deus. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras é nossa fonte de conhecimento. Nós não temos conhecimento sem as Sagradas Escrituras. Então isso remonta à Reforma Protestante, é uma forma de escrever aí. Isso é conhecido pela teologia escolástica clássica aí da Reforma como princípio de conhecimento, por essa terminologia latina aí, princípio cognoscendi. É o fundamento cognitivo, o único meio para obter verdadeiro conhecimento. O que é que ele está deixando claro aqui? O que é que a confissão deixa claro? Esse é o alicerce do conhecimento. Não é possível ter conhecimento à parte das Sagradas Escrituras acerca de Deus. Não é possível. Esse é a base. Os demais capítulos, elas seguem o desenvolvimento teológico reformado ortodoxo, agora chamado, por exemplo, do princípio do ser. O capítulo 2 também trata especificamente da doutrina de Deus, embora seja desenvolvido até o capítulo 5, onde fala da providência, da criação e assim por diante. E nesse capítulo também é tratado sobre a Trindade. Se nós vemos o primeiro capítulo tratando sobre as Sagradas Escrituras e os capítulos seguintes tratando sobre Deus, nós vemos, e o único meio para nós termos conhecimento é a Sagrada Escritura, nós vemos que o motivo de nós termos as Sagradas Escrituras é porque alguém a revelou. Quem foi que revelou? A fonte. Quem é a fonte? Deus. Nós não teríamos conhecimento se nós não tivéssemos a revelação de Deus. Aí então nós chegamos na segunda seção da confissão, que são os capítulos 7 ao capítulo 20. Aqui nós vemos tanto a aliança como aquilo que é desenvolvido por causa da aliança. Essa é a maior seção da confissão de 1689. Ela fala do plano de Deus, fala do seu cumprimento e fala da aplicação da redenção por meio de alianças. Tem um teólogo muito conhecido de teologia reformada chamado B.B. Warfield. Ele tem uma obra cujo nome remonta à Assembleia de Westminster e às suas obras, Ele escreveu o seguinte sobre a Confissão de Westminster, que tem um arcabouço pactual, cuja Confissão de 1689 também tem um arcabouço pactual. Ele disse o seguinte: um princípio arquitetônico da Confissão de Westminster é fornecido pela esquematização da teologia federal, que é a teologia pactual, que na época havia obtido na Grã-Bretanha, assim como no continente, uma posição dominante como melhor modo de apresentar o corpus da doutrina reformada. A Confissão de 1689, ela foi escrita com base na Confissão de Fé de Westminster. Então, se a arquitetura da Confissão de Westminster é uma arquitetura pactual, a arquitetura da Confissão de 1689 também é pactual, porque carrega essa estrutura. James Hayner, desse livro que eu indiquei para os irmãos, uma introdução à Confissão de Fé Batista de 1689, ele diz o seguinte, para simplificar, ele está comentando o argumento aí, para simplificar, o esqueleto dessa parte da confissão é a doutrina da aliança. É muito, muito importante entendermos isso, pois assim teremos a chave para entendermos a estrutura dos capítulos do 7 ao 20. Salvação é aplicada por meio de alianças. É por isso que
Nós só estamos pactuados com Deus, e a confissão deixa isso claro, quando nós estamos pactuados com o seu mediador. Nós só estamos justificados em Cristo Jesus se a justiça do mediador for aplicada a nós. Se não for aplicada a nós, não há justificação. Não há relação pactual com Deus. Então, o capítulo 7 sobre a aliança descreve a natureza da teologia pactual sob a perspectiva batista. Os capítulos seguintes tratam do desenvolvimento e estabelecimento pactuais. Ou seja, se eu estou pactuado com Deus, como eu vivo dentro desse pacto? O que eu recebo por causa desse pacto? Quais são os benefícios desse pacto? O capítulo 8 fala sobre Cristo, que é o mediador pactual. O capítulo 9 mostra o cenário, destacando o estado da humanidade. Aqui esse capítulo ele fala sobre o livre-arbítrio, a queda do homem, a necessidade de salvação. O capítulo 10 ao capítulo 18, apesar de não seguir a ordem da salvação como comumente nós conhecemos, se você nunca ouviu falar de Ordo Salutis ou ordem da salvação, você precisa saber, ele tenta estabelecer um progresso de como acontece a conversão, de como acontece a salvação. Nós temos termos, por exemplo, como regeneração, novo nascimento, nós temos termos como justificação, nós temos termos como conversão, como isso acontece, isso é desenvolvido na ordem da salvação, Ordo Salutis, esse termo latim. Então considere as bênçãos pactuais, do capítulo 10 ao capítulo 13, e o pacto da perspectiva humana, do capítulo 14 ao capítulo 19. Como o homem interage com esse pacto. Os capítulos finais dessa sessão, do 19 ao 20, são os meios de recebimento da aliança. E nesses dois capítulos eles tratam de dois temas muito importantes que sintetizam a antiga e a nova aliança. São sobre a lei de Deus e sobre o evangelho e a extensão da sua graça, respectivamente. James Reyhan, ele diz o seguinte: nós somos condenados e temos nossos pecados expostos pela lei. E então a graça de Deus no Evangelho e a extensão dessa graça, mais especificamente, o modo como isso se espalha pelo mundo, é declarado para nós. Isso tudo proveniente de uma relação pactual. Nós chegamos na terceira parte, que é a segunda maior seção da confissão, do capítulo 21 ao 30. Que é a vida centrada em Deus e a liberdades e limites. Essa terceira parte, ela trata mais especificamente da vida do crente pactuado, as liberdades que nós temos e os limites que esse pacto estabelece. É aquilo que deve reger o relacionamento pactual na liturgia da vida. Nós vemos aqui falando sobre matrimônio, sobre o culto, sobre o dia do Senhor, sobre os magistérios, sobre a igreja, sobre casamento, é a nossa interação dentro de um ambiente pactuado, é a vida que nós desenvolvemos. E, ainda falando sobre liberdade, diz o seguinte: a liberdade cristã está intimamente ligada à doutrina da justificação. Dificilmente um cristão pode agir sem um entendimento correto dessa doutrina. É a compreensão dessa justificação que nos dará paz e descanso ou não. Porque aquele que não tem a compreensão dessa justificação entenderá, em alguma medida, que ele pode conseguir algo à parte do mediador. Ele pode conseguir algo. Mas a compreensão dessa justificação coloca em nós uma necessidade tanto de dependência como de evidência. Nós evidenciamos que nós estamos justificados, como nós dependemos dele para ter esse entendimento. Nós somos justificados por causa dele, apesar de nós. Então, essas interações de liberdade e limites, elas acontecem justamente por essa compreensão da justificação. E só acontece dentro de um ambiente pactuado com o Senhor. E nós chegamos na quarta parte da confissão, que trata de forma muito breve sobre o mundo que há de vir, né? Sobre a escatologia. Nós encontramos algumas partes, irmãos, desenvolvidas
em toda a confissão. São pequenas partes que falam um pouquinho aqui e ali sobre escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É sobre o fim. Nós encontramos algumas partes, né? Mas esses 2 capítulos finais, eles falam especificamente sobre isso. Eles são bem breves, né? Aqui nós chegamos, nessa última parte, e nós observamos o fechamento daquilo que foi apresentado e desenvolvido em alguma medida ao longo de toda a confissão. Aqui nós vemos a aplicação mais pontual, né? Embora nós vejamos isso de forma diferente ao longo da confissão. A consumação dos termos pactuais nós encontramos aqui. É onde tudo aquilo que foi prometido, nós alcançaremos a sua consumação aqui. Isso quer dizer que a confissão nos lembra que existe algo ainda a ser realizado. Existe algo a ser feito ainda. Nos capítulos finais, no capítulo 31, nós vemos sendo tratado sobre o homem, sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos, que trata do estado intermediário e a ressurreição. O que acontece? Os adventistas dizem que nós estamos dormindo. A confissão deixa claro que não é isso que acontece. O que é que acontece entre a morte e a ressurreição? Onde a alma fica? O que acontece com a alma? Daí é importante a confissão. Pastor, o que é que nós cremos sobre isso? É só ler o capítulo 31. Você vai ver o que nós cremos sobre isso. É a defesa da nossa fé. O capítulo 32 fala sobre o juízo final. Portanto, quando nos questionamos qual a razão dos capítulos estarem organizados dessa forma. Entenda, quando eles foram escrever, irmãos, os redatores, eles pensaram em estrutura. Eles pensaram numa organização. Por que eles estão organizados dessa forma? O James Renner, ele traz para a gente. Ele diz assim, tudo isso faz sentido quando você vê dessa forma. Os primeiros princípios, os bem conhecidos e bem estabelecidos princípios escolásticos reformados, ou seja, provenientes daquela teologia, daquele tempo, do conhecimento e do ser, a doutrina de Deus. Então a aliança, que desenvolve as bênçãos de Deus na salvação. Então, a liberdade cristã e o segundo princípio da reforma. E então, finalmente, o mundo que há de vir. Obviamente, podemos nos aproximar da confissão de 1689, bem como de qualquer outra confissão reformada, sem os pressupostos pactuais, né? Como eu já falei para vocês, muitos fazem isso. E podem fazer, eles têm liberdade para isso, né? No entanto, ao fazer isso, não colheremos a instrução para a qual ela foi intencionada, a sua essência. Meus irmãos, quando eles pensaram em escrever algo, eles tinham uma estrutura e um contexto em mente. Ser confessional significa entender isso muito bem. Significa compreender isso muito bem. O que colocou um ponto de interrogação na minha mente foi quando eu olhei para a placa da nossa igreja e vi Igreja Batista Reformada. E eu entendi que eu não conseguia discorrer profundamente ou integralmente sobre o que isso significava. Então, isso me deixou um pouco sem estrutura, sem convicção. Como é que eu faço parte de uma igreja batista reformada e eu não sei por que são batistas e eu não sei por que sou reformado? Então isso me deixou com as convicções muito fracas. E isso me lembrou que nós estamos num bonde em andamento. A história não começa conosco. A fé cristã não começa conosco. Outros pavimentaram um caminho ao redor de nós. É por isso que nós nos chamamos batistas. É por isso que nós nos chamamos reformados. Por que então? E aí eu entendi de forma mais profunda, mas eu já entendi isso, mas eu entendi de forma ainda mais profunda que a teologia ela faz parte da vida da igreja. A teologia, a doutrina, ela solidifica a fé. E se solidifica a fé, ela é fundamental para o nosso processo de crescimento e amadurecimento. Então eu vou dar um conselho para os irmãos. Durmam melhor no sábado à noite para os irmãos não dormirem domingo de manhã aqui.
Eu vou ficar mais calado essa noite, hoje, só porque teve a festa na casa do Tiago lá ontem. Eu vou ficar um pouquinho calado. Mas é muito ruim. Tem professores aqui, os professores sabem. É muito ruim ver você abrindo a boca, mexendo no cabelo, encostando a cabeça, dormindo. E eu só me contentei aqui porque eu sei que está sendo gravado e depois vão assistir. Foi por isso que eu me contentei. Foi por isso. Mas é muito ruim mesmo. Você faz o seguinte, irmão, você se levanta e fica lá atrás. Um pouquinho de respeito. Só um pouquinho de respeito. Pelo cara que trabalhou até ontem à noite, até 1h da manhã, depois da festa, para poder continuar a aula. Para você poder desfrutar da igreja que você tem aqui. Porque essa igreja dá desse jeito por causa da teologia que ela tem. Só um pouquinho, certo? Então você se levanta, fica lá atrás sentado, depois senta, né? Porque eu sei que você dedica muito empenho para os seus estudos, na faculdade. Eu sei que você dedica muito empenho, você não dorme. Ou você passa o dia dormindo no trabalho, por exemplo. Eu sei que você não faz isso, né? Então se você tratar a teologia e a igreja desse jeito, isso vai mostrar como você trata a sua vida cristã. Mas eu vou parar por aqui para não me alongar por causa do aniversário de ontem. Só por causa disso. Mas você tem a obrigação de se preparar para o dia do Senhor. É por isso que só faz parte dessa igreja quem curte o dia do Senhor. Quem não reserva o dia do Senhor para o Senhor não vai ser membro dessa igreja de jeito nenhum. E quem já for vai ser retirado. Se não observar o dia do Senhor. Porque o dia é do Senhor. O dia não é nosso. O dia é do Senhor. E a gente precisa entender muito bem. Bom? Então, o Tiago está trazendo café agora. Aproveita, irmãos. Aproveita. Porque é assim que a gente vai solidificar a nossa fé. É desse jeito. Se os irmãos entenderem que o domingo não é para obter conhecimento, que não é para obter nutrição, fique em casa, por favor. Vai dormir em casa. Fica lá. Não vem, não. Fica em casa. Você pode dormir à vontade e tudo. E aí, se você entender a doutrina da eleição, você entende, já está salvo para sempre, então fica logo lá mesmo e você já está salvo, não precisa mais. Mas é muito ruim, irmãos. Falta de respeito absurdo. Eu vou passar o dia trabalhando ainda. O dia todinho. Trabalho a semana toda e domingo ainda trabalho muito. Então, para ainda encontrar pessoas aqui que vêm dormir só, é muito ruim. Muito ruim mesmo. É muito desmotivador. Demais. Porque depois você vai precisar de aconselhamento no seu casamento, de aconselhamento com seus filhos, de orientação para decisão. E tudo isso vem desse estudo, dessa teologia. E aí são coisas que a gente já falou algumas vezes aqui. Certo? Então aqui eu não estou oferecendo banana não, né, para as pessoas rejeitarem. Não estou. É preciosidade, é ouro. Estou oferecendo ouro maciço aqui. Maciço. Tem muitos morrendo de fome que quer. Então vamos orar. Vamos ficar em pé para orar acordado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque apesar de nós, o Senhor cuida de nós, das nossas vidas e nos instrui. Algumas vezes nós agimos de forma displicente, ó Deus. Verdade que a vida exige muito de nós. Às vezes nós nos encontramos cansados, fadigados, mas é isso que é requerido de nós, combate, solidez, firmeza. Então, injeta em nós energia, sacode-nos com teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos dedicar ainda mais energia e força do que nós dedicamos de segunda a sexta do trabalho, nos estudos, nos entretenimentos, nos exercícios. Que nós possamos realmente nos empenhar, ó Deus, para sermos nutridos com o conhecimento que forjará a piedade do nosso lar. A igreja tem sido tão desprezada, Deus. Muitos não têm enxergado o real valor da igreja, apesar de proferirem com as suas bocas, mas com o seu testemunho provam o contrário. Que nós possamos entender, Deus, realmente que o centro da nossa vida é a igreja, porque é a porção da eternidade que o Senhor nos concedeu nesse mundo mau. Que nós possamos entender verdadeiramente, Deus, que a igreja é o nosso bem mais precioso,
que é aqui que nós nos encontramos com o Senhor de uma forma especial. E é aqui que nós recebemos os nutrientes da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Durmam direito para não dormir à noite.